Olá, começa aqui mais um Entrevistas na sua TVT. E hoje eu vou conversar com aquele que eu chamo de o representante do Papa no Brasil. Aquele que eu digo que representa como ninguém Dom Paulo Evaristo Arns na Terra. Eu vou conversar com o padre Júlio Lancelotti, que nesta semana, recebido no Palácio do Planalto pelo presidente da República, terá ou teve a honra de saber que uma nova lei voltada àqueles em situação de rua e que deve significar cerca de R$ 1 bilhão em investimento para minimizar esta situação, esta lei receberá o nome de Lei Padre Júlio Lancelotti. Então, padre, a minha primeira pergunta é muito simples. Até que ponto, enfim, depois de uma quadra tão dolorosa, porque todos nós passamos, o senhor se sente outra vez menos solitário em sua luta? Então, essa é uma luta em conjunto, como você mesmo coloca na sua pergunta, Júlio, e uma luta de muitas mãos, de muitas pessoas, de muitos movimentos. Foi interessante estarmos lá no Palácio do Planalto com representantes da população de rua, de grupos, de movimentos, de associações, de entidades, do Brasil inteiro. Chamou muito a atenção porque o Palácio do Planalto estava lotado de pessoas em situação de rua, muitos de Brasília, das cidades satélites e de muitos lugares longínquos vieram do Brasil inteiro, porque é uma luta de muita gente. São duas coisas diferentes. Uma foi a regulamentação da lei que proíbe a arquitetura hostil, que já tinha sido aprovada a lei, mas ela não estava regulamentada e muitos municípios não executavam, não cumpriam a lei porque faltava parâmetros de regulamentação. Agora a lei está regulamentada. E também foi lançado esse plano que nasceu da proposta e da determinação do ministro Alexandre de Moraes, que pediu a nível federal, estadual e municipais um plano de ação para a população em situação de rua. Então, esse plano foi lançado, se chama Ruas Visíveis, que envolve 11 ministérios e que terá, no decorrer de toda a sua execução, a movimentação de R$ 1 bilhão, que tem que ser movimentado para que os estados e os municípios, orientados por essa política nacional que já tinha sido estabelecida pelo presidente Lula nos seus mandatos anteriores e que agora, então, é ainda mais amplificada, complexificada, com uma complementariedade. Existe o CIAMP, que é um conselho intersetorial da população em situação de rua, com representantes dos ministérios, de entidades da própria população de rua, que juntos vamos tecendo essa partitura, né, dessa melodia nova que tem que surgir de uma sinfonia de paz, de diminuição da desigualdade, de superação do descarte que vivemos. Então, é um caminho longo, um caminho trabalhoso e um caminho de muitas mãos para construir esse trabalho. Júlio, a extrema-direita, como só ia acontecer, aqueles que não estão nem um pouco preocupados com os excluídos no país, ficaram muito chocados com a presença de um ministro do STF numa atividade do governo, do Poder Executivo. Eu queria que o senhor esclarecesse novamente, o senhor já fez a citação, do porquê da presença do ministro do STF, Alexandre de Moraes,
saudado pelo povo que lá estava com o coro de Xandão, Xandão, Xandão. Por que ele estava lá? Então, foi através do ministro Alexandre de Moraes que surgiu uma DPF. Essa DPF, que foi colocada por um partido político, que é o PSOL, e por movimentos, nós entramos como auxiliares nessa peça. Foi o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e o PSOL, que entraram com uma representação por descumprimento de normas legais. O ministro Alexandre de Moraes fez uma audiência pública do qual participaram dezenas, centenas de pessoas. Foi uma audiência pública longa, complexa, ela foi presencial e online. Eu participei de toda essa discussão online, e o ministro tomou uma decisão e determinou uma série de coisas. E isso foi a plenário do STF, e o STF como todo adicionou nesse pedido. Então, foi uma decisão inicialmente do ministro Alexandre de Moraes, depois de todos os ministros que exigiram e determinaram ações e determinaram esse plano. Então, o ministro estava presente institucionalmente, ele não estava presente por uma questão individualista, questão institucional, porque esse plano surgiu dessa DPF, da decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, e precisava ter uma resposta, porque o ministro deu um prazo de 120 dias. Então, ao cabo desse prazo, foi apresentada a proposta e o ministro, então, compareceu de maneira institucional. Então, foram dois poderes da República, o poder executivo e o poder judiciário, e estavam vários representantes do poder legislativo, inclusive o senador Fabiano Contarato e muitos deputados e senadores, e os 11 ministros que estão envolvidos. Então, não é uma ação de governo, é uma ação de Estado. É uma ação do Estado que assume e do governo que articula e executa, e que é fiscalizado e acompanhado pelo Poder Judiciário, na medida que institucionalmente exigiu essa resposta. Então, ninguém pode achar que ali era uma reunião de um clube de amigos. Ali era uma reunião institucional, a nível de governo, a nível de Estado, para dar uma resposta que envolve uma decisão do Poder Judiciário e uma articulação do Poder Executivo e Legislativo. Eu queria agora que o senhor, Padre Júlio, respondesse à presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Neiva Ribeiro. Padre Júlio, uma honra poder falar com o senhor, que é um exemplo de generosidade, de doação para cuidar do próximo, né? Nós precisaríamos de ter muitas pessoas como o senhor no mundo para que a gente pudesse cuidar dos mais pobres, cuidar das pessoas que estão em situação de rua, que estão em situação de precarização, situação de abandono. Então, tenho aqui meu respeito, minha solidariedade, minha admiração. E eu tenho certeza que de todos os bancários e bancárias que acompanham o seu trabalho. Eu gostaria que o Padre Júlio falasse para nós qual vai ser o impacto do lançamento do Programa Nacional Ruas Visíveis, né, que foi lançado no dia 11 de dezembro, né, pelo presidente Lula, que é uma política pública que investe 928 milhões em ações para a população de rua, assistência social, combate à miséria, à fome, tem questões de moradia e outras coisas que estão dentro do plano. Gostaria que o padre falasse um pouco mais para nós, já que o padre esteve lá no lançamento junto com o presidente Lula, com o ministro Silvio Almeida, com o ministro Ayrton Dias. Qual que é o impacto dessa política pública para a população em situação de rua
e como isso ajuda essa população a conquistar a cidadania. A população em situação de rua aumentou muito o número de grupos familiares. Então, nós não vamos ter assim uma resposta imediata nem uma resposta mágica, mas vai ser uma resposta de que haja programas de moradia, de locação social, que haja uma conjugação de esforços, que foi aberto também um canal do Disque Denúncia para as questões de arquitetura hostil. Então, são muitas ações que envolvem a saúde, moradia, trabalho, alimentação, que envolve a questão do CAD único, o ingresso em programas sociais. Então, é uma ação bastante complexa, uma ação que vai exigir a participação do Estado e principalmente dos municípios, no sentido de conseguirmos respostas que algumas serão mais imediatas, outras serão mais a médio prazo, outras mais a longo prazo, porque as pessoas estão muito deterioradas, muito destruídas pelo sofrimento, pelo abandono. Então, a gente precisa recuperar, restaurar, recompor forças no sentido de que essas pessoas possam ter ingresso para moradia, para locação social, documentação, trabalho, questão da saúde mental, tratamento para pessoas que são dependentes químicas. Então, são muitas as questões muito complexas que agora, a partir desses princípios gerais e dos programas estabelecidos em 11 ministérios, vão sendo detalhadas e construídas junto com os movimentos, com o Conselho Intersecretarial e Intersetorial da população em situação de rua, com a presença das próprias pessoas em situação de rua. Então, é o início de um grande trabalho, a continuidade de um trabalho já iniciado, a complexificação desse trabalho e, sobretudo, ver as pessoas em situação de rua como um todo e não pedaços. Um pedaço da saúde, outro pedaço da educação, outro pedaço da cultura, outro pedaço da assistência social. Não, a pessoa tem que ser vista como um todo nas suas diferentes necessidades e situações. Então, Padre Júlio, lhe pergunto, é perfeitamente compreensível e é assim mesmo, e principalmente depois de tantos anos em que, de novo, essa gente foi abandonada, né, pelas autoridades federais. Agora eu lhe pergunto, a questão da fome, essa não pode esperar, né? A fome tem pressa. O senhor acha que, nesse aspecto, apenas neste aspecto, é possível imediatamente minimizar a questão da fome? Ou também a questão da fome não é para amanhã? Não, a questão da fome é para hoje, é para ontem. Tem que responder imediatamente. Nós estamos fazendo ações, inclusive com o próprio MST, no sentido, e com outros grupos das cozinhas comunitárias, do acesso à alimentação e lutando no dia a dia, garantindo de imediato propostas, como restaurantes comunitários e populares, para que as pessoas tenham acesso à alimentação. Agora, essa é uma luta contínua da sociedade, que envolve o Estado, envolve o governo, mas envolve todos nós. A questão da fome exige respostas de políticas públicas, mas exige também de todos nós uma diferente atitude de partilha, de solidariedade, para que possamos atingir mesmo aquelas pessoas que hoje não têm acesso aos serviços públicos, mas que cabe agora aos grupos sociais, aos municípios, às entidades, às diferentes igrejas, diferentes denominações, diferentes grupos, acionarem rapidamente ações nesse sentido. Padre Júlio, como é que será a batalha, por exemplo, em relação à questão da arquitetura hostil, de envolver as prefeituras, principalmente aquelas prefeituras, e infelizmente não são poucas no Brasil, que não estão nem aí para o problema de quem está em situação de rua?
Então, eu acredito que agora, com a regulamentação da lei que proíbe a hostilidade na arquitetura, vai ter parâmetros, porque muitas prefeituras diziam, nós não temos parâmetros para fiscalização. Então, agora, nós temos que, através da Defensoria Pública, do Ministério Público, pressionarmos para respostas. A lei tem um prazo de modificação, tem apoio para que seja retirada e coloca que, por exemplo, os próprios do governo federal têm que tirar imediatamente esse tipo de hostilidade na arquitetura. Agora, é interessante perceber que a arquitetura hostil é um sintoma da ausência de respostas, porque as pessoas dizem, só tira a pedra de lá e resolve, não. Quem coloca pedra lá é porque não colocou um tijolo para fazer uma parede, para fazer uma casa, para pôr um telhado. Então, eu gasto pondo aquilo, e aquilo é o sinal da denúncia de que eu não tenho hospitalidade. Por isso que é importante pressionar contra a arquitetura hostil para que nós tenhamos respostas de moradia, de acolhimento, de diferentes possibilidades e necessidades das pessoas terem para habitação. Fica claro que não pode ter uma resposta só, porque esse é o problema também de muitos municípios. Querem dar uma resposta única e todos têm que entrar naquela resposta. Então, nós temos que ter clareza, e acho que isso o ministro Silvio Almeida deixou bastante claro, de que não é a pessoa para a resposta, é a resposta para a pessoa. Então, muda o enfoque. Nós temos que perceber qual a necessidade que a pessoa tem, as diferentes possibilidades de resposta, e não uma resposta única que todos têm que caber dentro daquela única resposta que o Estado ou o município é capaz de dar. Então, o combate à arquitetura hostil, ele é um sinal de mudança, de transformação, e é um sinal de que a cidade que não tem hostilidade na arquitetura é porque tem hospitalidade na sua maneira de ser. Se eu não estou enganado, esta lei, todas as prefeituras precisam se adaptar até dezembro de 24, quer dizer, no próximo ano. Até lá, o senhor acha, por exemplo, que numa cidade como São Paulo, o senhor vai ter que usar a política da marreta ainda? Olha, pode ser que isso seja possível, da marreta visível ou da marreta invisível. Nós teremos que pressionar. A gente sabe, como diz o Frei Beto, que política é como panela de pressão, como feijão na panela de pressão. Então, tem que pressionar, a gente tem que cobrar, porque senão fica o que a gente no Brasil chama lei que não pega. Então, isso depende de nós, depende de todos nós. Todos nós temos que lutar contra isso para que as nossas cidades sejam mais humanas. E aí tem um princípio fundamental disso. Quando a cidade for mais humana para os mais pobres, ela será mais humana para todos. Quando a cidade for mais humana, mais acolhedora para os fracos, ela será para todos. Quando a cidade for mais atenciosa aos mais esquecidos, aos mais abandonados, todos serão lembrados. Então, a gente tem que ter princípios fundamentais que fundamentam a humanização. Então, essa lei que proíbe a arquitetura hostil, ela está no grande conjunto de humanizar a vida. Quem pode ser contrário a humanizar a vida? Humanizar a vida a partir dos mais fracos, dos indesejáveis, dos rejeitados, dos descartados. E isso é um princípio da ética cristã. Quando você cuida para que o mais fraco seja atendido, isso supõe que todos serão atendidos. A gente tem que ter o mais fraco como critério. É aquilo que o Zygmunt Bauman diz de uma maneira muito bonita. Ele diz, numa ponte, você percebe que ela está em perigo quando as pilastras mais frágeis se arrebentam. Então, essa ponte está em perigo quando a pilastra mais frágil arrebenta. Quando você cuida das pilastras mais frágeis, das pessoas mais frágeis, todos estarão cuidados.
eu vou sem a habilidade e a beleza do discurso do padre Júlio Lancelotti, resumir para você que nos vê isso que ele acaba de dizer da maneira mais crua possível. Se aqueles que gastam dinheiro para blindar seus automóveis, em vez de gastar uma fortuna para blindar os automóveis, se preocupasse com o próximo que está na esquina, não precisaria blindar seu automóvel. E a cidade seria melhor para todas, porque não teria ninguém na esquina pedindo para poder comer. A gente vai fazer um breve intervalo e já volta. Eu converso com o padre Júlio Lancelotti e não escondo de ninguém que, embora haja outras pessoas que têm a minha admiração nesse país, pouquíssimas têm a admiração que eu nutro pelo padre Júlio Lancelotti, e não é de hoje, é de muito tempo. E pediria agora que ele respondesse à educadora ambiental Emília Câmara Santana. O meu nome é Emília, eu sou educadora ambiental e gostaria de iniciar parabenizando o padre Júlio Lancelotti pela sua atuação tão importante e amorosa para essas pessoas em situação de rua. Em pensar que a maior capital do Brasil, segundo o estudo da UFMG, baseado no CadÚnico, temos mais de 53 mil pessoas em situação de rua. Por isso até que o Brasil é o primeiro do mundo na venda das latinhas, e porque eles conseguem coletar latinha que não ocupa muito espaço, amassa a latinha, mas não é glória nenhuma, né? Tá nessa situação de primeiro do mundo com latinhas, não pelas latinhas, mas pela situação com que as coisas acontecem. E fora essas pessoas em situação de rua, ainda tem outros trabalhadores que são conhecidos como carroceiros, que não estão em cooperativas, que é a grande maioria em São Paulo, e que trabalham em péssimas condições, puxando carroças pesadíssimas e não ganham pelos serviços ambientais que realizam. Então, eu inclusive acompanho uma comunidade no Jardim Aracati, onde praticamente o bairro inteiro é de catadores e catadoras avulsas, né? E que o prefeito, inclusive, nos últimos meses, derrubou mais de 50 casas, alegando que vai ter melhorias no bairro, que vai chegar o transporte público, que vai ter parque, mas não para os catadores e catadoras que trabalham com a coleta seletiva. É isso, né, padre? Essa não é uma novidade. Sim, nós não avançamos na coleta seletiva, nós temos uma baixíssima coleta seletiva no Brasil e São Paulo. A questão da população em situação de rua também é a questão do meio ambiente. São as pessoas que, por exemplo, agora nas ondas de calor, são os que mais sofrem, porque não têm acesso à água potável. Então, são muitas as questões que a população em situação de rua é como que um termômetro, é como um indicador. Onde que os catadores têm acesso à água potável? Como é que eles se hidratam nesses momentos de ondas de calor? Como é que a população em situação de rua tem acesso a essas questões? Como é que eles são protetores do meio ambiente na coleta seletiva? Que valor nós damos para o trabalho que eles fazem? Como que esse trabalho poderia ser remunerado e ser patrocinado pelo próprio Estado ou por essas grandes empresas que usam material reciclável? Então, acho que todas essas questões estão aí para que nós sejamos capazes de ler essa realidade e de refletir, discernir e achar respostas que sejam respostas pertinentes e significativas para toda essa população. O padre Júlio, o senhor tocou num assunto que me satisfaça essa curiosidade, porque outro dia foi até tema de uma conversa aqui no Entrevistas. As pessoas desprotegidas
morrem de calor mais ou menos na mesma proporção do que se morre de frio? Sim, porque a pessoa que fica em situação de rua, ela fica desidratada. Essa semana tem uma situação que está me tocando muito e a gente está acompanhando com muito cuidado. Uma mulher passou no café da manhã por nós, pegou lá o pão, as coisas que precisava, e eu vi que ela carregava no colo, parecia um embrulhinho. Aí ela foi embora, eu disse, não chame de volta aquela mãe. Ela voltou, eu pedi para ver, era uma criança de 15 dias, no calor de 38 graus, com a mãe no farol, vendendo água. No dia seguinte, eu pedi que ela voltasse para que a gente fosse acompanhando, inclusive o aleitamento dessa criança, e essa criança já não se movimentava. Eu chamei logo o consultório de rua e conseguimos entrar imediatamente na UPA, no atendimento de emergência, e a médica disse, 1 minuto mais, essa criança não teria sobrevivido. Ele está, nesse momento, ainda numa UTI pré-natal, no Hospital Mário Covas, em Santo André, e essa criança iria morrer nos braços da mãe no farol, vendendo água. Então, o calor excessivo, essas ondas de calor que nós estamos passando, as pessoas em situação de rua não têm acesso à água potável. Então, isso é tremendo. Eles desidratam rapidamente, especialmente os mais idosos e as crianças. As duas pontas da existência, tanto a infância quanto os idosos, perecem rapidamente. E o que é interessante e assombroso é de que essas pessoas, tanto no inverno quanto no verão, não aparece que foi o calor excessivo, nem o frio excessivo a causa mortes. Aí aparecem outras patologias. Aí vamos dizer, a pessoa está desidratada. Ela está desidratada por quê? Porque ela não teve acesso à água potável, porque ela não teve os cuidados necessários, porque ela não teve um espaço. Inclusive a Prefeitura de São Paulo, nós alertamos com a questão das altas temperaturas e já de algumas ondas para cá, pela terceira, quarta vez, está abrindo as tendas de operação altas temperaturas, oferecendo água, frutas e ambientes um pouco mais ventilados e refrigerados, porque as pessoas vão desidratando e a desidratação fazem as pessoas perecer, elas param. Essa criança marcou muito, ainda muito marcante. Hoje ainda falei com o secretário municipal da Saúde, quantas crianças, essa nós encontramos na rua, quantas outras estão na rua se desidratando nesse calor de mais de 30 graus. Aquele dia que eu encontrei esse pequenino, estavam 38 graus de temperatura. Então, muitas vezes essas mulheres estão com essas crianças nos braços, vendendo, e ela estava vendendo água, a água que não estava vindo para o organismo dela, nem do seu filho. Então, são situações dramáticas que envolvem a nossa vida. Padre Júlio, o senhor, às vezes, guardadas todas as proporções, ou às vezes não, no seu dia a dia de tantos anos, tem assim a sensação de estar vivendo na faixa de Gaza, não? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu vi esse menino, imediatamente eu vi as crianças palestinas, que tiveram o boicote da água, do alimento. Quando eu vi esse pequenino de 15 dias, eu vi as crianças que estavam e as que morreram na faixa de Gaza. Então, criança em todos os lugares do mundo, seja na faixa de Gaza, seja na Avenida Radial Leste, seja no Morumbi, seja em qualquer região da cidade, seja nas ruas de Nova York, seja nas ruas de Paris, ou de Madrid, de Lisboa ou de Roma. Todas as crianças precisam ser protegidas. As que estão em Jerusalém, em Tel Aviv, mas principalmente as mais abandonadas, as que estão em Gaza, que além de não terem água, têm bombas. Padre Júlio, como é que é o desafio de juntar nessa luta o campo e a cidade?
Esse é um desafio contínuo, por isso nós estamos preparando aqui com o MST, um sacolão que nós pretendemos pôr logo nos próximos meses em funcionamento, que vai se chamar Sacolão do Irmão Pedro, que é dedicado a um santo guatemalteco, São Pedro de São José de Betancourt, Hermano Pedro, e nós pusemos em português Irmão Pedro, para favorecer, facilitar de maneira imediata o acesso das pessoas que estão em ocupações ou pelas ruas e calçadas da cidade às frutas, legumes, hortaliças, cereais dos assentamentos e que serão trazidos para a cidade e para esses sacolões. Existe o Armazém do Campo, mas nós vamos ter esse sacolão do Irmão Pedro, que é para trazer as coisas a bem baixo custo, para que as pessoas mais pobres não sejam privadas da alimentação. Se eu não estou enganado, na regulamentação da lei estabeleceu-se a formação de cerca de 5.000 profissionais para fazer o atendimento, para fiscalizar a execução da lei. Lhe pergunto, 5.000 profissionais é um número que basta ou ainda vai faltar gente? Nós podemos ter 5.000 profissionais, mas podemos ter milhões de comprometidos. Então, acho que a nossa palavra é: vamos ter 5.000 profissionais, talvez não bastem, mas vamos ter 500 milhões de comprometidos. Vamos nos comprometer, cada um de nós, e principalmente neste final de ano, cada um de nós esteja alerta, enxergue o teu irmão, não despreze, não mude de calçada, não vire o rosto, ofereça um copo d'água, ofereça água para quem está na rua, para o catador, para o varredor, para o gari, ofereça água para as crianças que estão na rua e ofereça um olhar, uma palavra, um gesto. Cada um pode dizer: eu posso muito pouco, mas faça aquilo que você pode e exija daqueles que podem mais que façam mais, que o poder público responda prontamente. Mas o poder público nunca poderá substituir o afeto, a generosidade, o amor. O amor não vem pela lei, o amor vem pela liberdade de amar. Padre Júlio, são cerca de 230 mil em situação de rua no país. Como é, pensando já encaminhadas as soluções, as coisas já em pleno funcionamento, como é tratar, Padre Júlio, a quebra de dignidade dessas pessoas que foram submetidas a essa experiência, mesmo depois de que, digamos, a questão esteja resolvida? Então, a questão para ser resolvida vai demorar muito, porque esse nosso sistema é um sistema fabricante de descarte. Mas nós somos chamados a resistir, e a resistir com esperança. E nós temos que viver aquilo que nós esperamos. Se nós esperamos solidariedade, temos que ser solidários. Se nós esperamos partilha, temos que ser pessoas que partilham. Se esperamos acolhimento e acolhida, temos que ser pessoas acolhedoras. É uma luta de cada um de nós. A transformação não virá de cima, a transformação virá de todos nós. Acho que isso que nós podemos fazer, uma mudança que cada um de nós será capaz de fazer. E com coragem, sem desanimar, nós vamos cansar, mas vamos lutar. Batem com os números que o senhor tem, esses números que eu tenho. Nos últimos 2 anos ocorreu um aumento de 300% nos despejos. Temos um déficit habitacional de 6 milhões de moradias, ao mesmo tempo que temos 11 milhões de propriedades vazias, fruto da especulação imobiliária. É isso mesmo? Então, o grande fabricante da miséria, do descarte, da pobreza, do aumento do número de pessoas pelas calçadas da cidade, tem um nome: a desigualdade. É a lógica
desse sistema capitalista neoliberal. E isso é dito não por mim, é dito pelo Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium. A lógica do capitalismo neoliberal é descartar. Então, o descarte vem da desigualdade. Então, essa é uma luta ampla. Nós vamos fazendo chegar o alimento, garantir a saúde, garantir as condições de vida digna, para lutarmos contra a desigualdade. A desigualdade é intolerável. E a desigualdade não se combate pela igualdade, se combate pela equidade. Então, é pela equidade. É uma palavra que nós descuidamos e que, às vezes, nem usamos mais. A igualdade é dar para todos o mesmo. A equidade é garantir para cada um aquilo que ele necessita. Esse é o ideal cristão da maneira mais simples possível. A cada um de acordo com suas necessidades, de cada um de acordo com suas possibilidades. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco com esta figura que o Brasil todo tanto admira, o padre Júlio Lancelotti. Até já. Converso com o padre Júlio Lancelotti. Quem pergunta agora é a jornalista da Comissão Arns de Direitos Humanos, Laura Greenhalgh. Olá, é um prazer estar aqui conversando com a TVT e conversando com o padre Júlio, que tem sido uma referência para nós na Comissão Arns, desde o momento em que nós estabelecemos que lidar com a questão da população em situação de rua passaria a ser uma das prioridades da nossa organização. Então, eu faço aqui um comentário geral, dizendo que padre Júlio, né, à medida em que as dificuldades com essa população foram aumentando nos últimos anos, mais aumentou a força de atuação do padre Júlio, né? Ele se agiganta diante da dor humana. E nós estamos vivendo agora um outro momento, né? E aí eu me pergunto se diante deste momento, que é um momento que traz esperança de um novo enfrentamento dessa situação, né? Da implementação de políticas mais eficazes para essas pessoas que estão precisando tanto delas, eu me pergunto o que vai se passar aqui em São Paulo, né? Nós temos aí a prefeitura sendo pressionada a mostrar, de fato, um programa, né, a implementar um programa em caráter de urgência para essas milhares de pessoas que vivem nas cidades da metrópole, e temos também adiante um cenário político de muita tensão e de muito confronto, né? Nós vamos ter a campanha política, né? A campanha pela Prefeitura de São Paulo, que é um dos maiores orçamentos da União, extremamente disputada e seguramente vai trazer novas polarizações, e este tema deverá ser central. Agora, deverá ser central em que medida, né? Como é que o padre Júlio está vendo isso? Então, é um momento tenso, é um momento denso. Eu acredito que nós não vamos buscar respostas pela polarização, mas nós vamos buscar respostas pelo discernimento. Então, nós temos que discernir, e para isso nós temos que ter princípios éticos, princípios de humanização da vida. Então, eu acredito que a gente não tem que entrar no jogo da polarização, mas temos que entrar na possibilidade, na proposta de comunhão, de participação, de solidariedade, de construirmos respostas que humanizem a vida para todos. Eu acredito que isso que a gente deve buscar, com critérios. Qual é o critério? Que não haja pessoas em situação de rua, que não haja busca de respostas pela violência, que as respostas não sejam orientadas pela truculência, que as respostas não sejam imediatistas, que as respostas sejam construídas de maneira humanizadora. Eu acredito que nós não podemos nos embrutecer e entrarmos numa luta de poder, mas buscarmos
uma resposta de serviço, de afeto, de humanização. É difícil, mas nós seremos capazes de discernir e de encontrar caminhos, e buscando caminhos sem saber que o caminho pode estar mais de um lado do que do outro. Isso sem dúvida. Nós não podemos ter medo dos conflitos, mas não podemos buscar a resposta pelo conflito. Padre Júlio, é inevitável que assim seja, mas eu aqui mesmo à distância, conversando com o senhor online, percebo que o senhor está cansado. Percebo claramente o seu cansaço. O cansaço na sua voz, o cansaço na sua expressão. Estamos aí nos aproximando do final do ano, das festas, né? Das festas. Eu lhe pergunto, quando o cansaço parece desumano, de alguma maneira o senhor se lembra, o senhor se revigora, por exemplo, com uma frase surpreendente que ninguém esperava do Papa Francisco falando do senhor? O Papa Francisco é uma grande inspiração, sem dúvida. O Papa Francisco me emociona muito e me compromete muito. Eu nunca o vi pessoalmente, só falei com ele pelo telefone, mas ele é muito importante para mim, como se fosse alguém que estivesse muito próximo. Nos momentos de cansaço, eu também lembro muito de Dom Luciano Mendes de Almeida, que dizia: a gente às vezes não tem nem direito de se cansar diante do sofrimento tão grande das pessoas. Mas faz parte da vida, a idade pesa, as situações concretas de vida pesam, mas a gente não pode perder a esperança. Mesmo cansados, nós vamos lutar. A quem o senhor ainda incomoda, Padre Júlio? Não sei, eu não queria incomodar ninguém. Não me faz bem incomodar ninguém, não queria incomodar ninguém. Nem quero ser incômodo para ninguém. Mas não é rigorosamente... Ser incomodado do que incomodar. Pois é, mas não lhe choca a ideia de que alguém que se dedica ao próximo da maneira como o senhor se dedica possa incomodar alguém? Eu acredito que numa sociedade desigual, quando você mostra desigualdade, você incomoda. Numa sociedade tão desigual como a nossa, é impossível lutar para que ela desapareça sem incomodar, porque nós temos uma sociedade marcada por muitos interesses, mas incomodar não significa odiar, nem significa querer destruir ninguém. O Papa Francisco escreveu a encíclica Fratelli Tutti, que é muito importante e que fala que, a partir do mandamento de Jesus, que nós temos que amar os tiranos. E até eu completei esse raciocínio dizendo que amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Não para tiranizar, mas para construir com ele fraternidade. Isso é um desafio histórico que não será realizado por nós e nem numa geração, mas é um desafio muito grande, lutar contra a tirania, tirar da mão do tirano a tirania, não para tiranizá-lo, mas para que ele seja irmão. É uma luta da vida inteira e mais um tempo. Eu confesso ao senhor, Padre Júlio, que eu morro de inveja de alguém que seja capaz de formular e lutar por essa ideia, porque a minha generosidade, honestamente, não vai a tal ponto, mas eu prometo ao senhor que vou me esforçar. O senhor enfrenta resistência, Padre Júlio, também dentro da Igreja Católica? A Igreja é uma instituição multiclassista. A Igreja é permeada por diferentes classes sociais e por todos os grupos sociais. Então, a gente não pode imaginar, mesmo tendo um parâmetro tão claro e um fundamento tão claro que é o discernimento a partir do Espírito de Jesus,
Nós não podemos imaginar que todos vão pensar da mesma maneira. Mas é assim, o Pedro pensava de um jeito e o Paulo pensava de outro. Eles não pensavam todos da mesma maneira. Tiago pensava de outra maneira também. Então, isso vai estar sempre presente. Nós também não podemos nos abalar com isso. As diferenças vão acontecer, mas o importante é aquilo que nos une, e na fé quem nos une é Jesus. E a gente sabe que contendas, diferenças, conflitos sempre vão existir. Houve na sua vida, Padre Júlio, algum momento especial que o fez olhar para aquilo que o senhor viu e dizer, não, a minha atuação vai ser nessa direção? Ou foi uma soma de acontecimentos? Eu acho que foi uma soma de acontecimentos. E eu gosto muito de uma frase de Santa Edith Stein, que morreu no campo de concentração, que era judia, se tornou ateia, depois se converteu ao cristianismo e foi morta no Holocausto, gaseificada. Ela diz uma frase que marca muito a minha vida: sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde. Nós temos que nos deixar conduzir pelo amor. Nós não sabemos para onde o amor nos conduz. Que importância tem Dom Paulo Evaristo Arnes na vida do senhor? A Dom Paulo era um pai que amava com coração de mãe. Então nós nos sentíamos sempre protegidos por Dom Paulo e sempre unidos a ele. Ele tinha uma força de atração e uma força de envio. Ele atraía muito pelo seu testemunho, pela sua maneira de ser, e ao mesmo tempo nos enviava em missão, nos enviava ao encontro do irmão. Então, Dom Paulo é uma figura inesquecível, insuperável e inigualável. É uma figura que sempre será um sol para iluminar e aquecer os caminhos, porque ele sempre nos apontava para o seguimento de Jesus na fidelidade, no meio dos conflitos e das dificuldades. Quando nós pensávamos que Dom Paulo fosse desanimar, ele nos dizia coragem. Coragem. E mandava ir para frente. Coragem. Agora uma pergunta... Paulo, na Praça da Sé, cercado pelo exército, cercado pela polícia, ameaçando a ele, e a gente ia perto dele achando que ele ia dizer qualquer coisa diferente, ele dizia coragem. Isso, coragem, sempre. Se despedia da gente falando coragem. Vou fazer agora uma pergunta pessoalíssima, Padre Júlio, porque embora a gente já tenha conversado tanto, eu não faço ideia em relação a isso. O senhor gosta de futebol? Se gosta de futebol, esse Lancelotti o leva ao Palmeiras ou a sua ação pastoral, social, necessariamente o faz corintiano? Olha, eu gosto de... não tenho assim um gosto e um desgosto, nem uma rivalidade na questão do futebol. Eu fico feliz quando o povo está feliz. E então eu vejo que há muita alegria quando os corintianos festejam, mas também há muita alegria quando os palmeirenses festejam. O que é importante, e eu penso, é não fazer do futebol um negócio, mas fazer do futebol uma alegria do povo, e não fazê-lo inacessível, de sonhos alienadores, mas de sonhos reais. O povo gosta muito de jogar, gosta muito de ter uma bola, é muito feliz jogando. Então, acho que isso que a gente tem que garantir, que o povo tenha alegria e que esse excesso de profissionalização e de comercialização do esporte não o torne impossível e inacessível para os mais pobres, para o povo que tem tanto talento e tem que passar por tantas peneiras meritocráticas e excludentes. Então, eu acredito que nós temos que novamente desmistificar o futebol, o esporte do povo, para que seja mais perto do nosso povo, e que ele possa ter saúde, alegria de jogar, de competir, de estar junto com os outros. O esporte é para unir, não para excluir. Eu queria agora lhe fazer uma derradeira pergunta por hoje,
em relação ao que nós podemos esperar às vésperas do Natal. Que mensagem o senhor tem para o Natal das pessoas que vivem nesse país tão injusto, nesse país tão desigual? Teremos um Natal melhor do que o Natal passado? Teremos um Natal pior do que o futuro? Como é que o senhor está olhando para esses próximos dias, Padre Júlio Lancelotti? Eu acredito que o Natal vai ser como sempre foi. Jesus vai estar na estrebaria e o Herodes vai estar no palácio. Então, novamente, vai se repetir. Jesus vai estar embaixo da ponte e alguns vão estar num lugar muito distante, nos seus palácios, nas suas coberturas, nos lugares cheios de luzinhas, mas será no meio dos pobres que Jesus vai nascer, pobre, despido. Por isso, queria até mostrar a imagem aqui do menino Jesus que está na nossa paróquia. Ele é um menino palestino que está nos escombros de Gaza. Então, esse é o nosso menino Jesus. O Natal é assim. Ele denuncia e anuncia. Ele mostra que a desigualdade está presente. Jesus nasceu no meio dos poderosos. Não foi no palácio do rei Herodes, nem na capital. Foi longe, ninguém percebeu, ninguém viu. Então, é o que eu desejo para todos que nos veem, nos ouvem, estejam atentos, porque Jesus está passando perto de você e você pode não perceber. E tenham coragem. Muitíssimo obrigado, Padre Júlio Lancelotti. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Bom Natal a todos e todos. Muito obrigado ao senhor também. Quem nos vê sabe, quinta-feira que vem, 9h15 da noite, estaremos de volta na TV Aberta de São Paulo, canal 44.1, na TVE da Bahia, às terças-feiras, na TV Quirimurê, na região soteropolitana, sempre fazendo entrevistas, sempre lembrando que o nosso papel é o papel, hoje, de confiar, de fiscalizar. Até.